Sétimo ano, continuando nossas aulas então sobre a colonização espanhola e inglesa na América. Então, nas aulas passadas nós vimos bastante sobre a colonização espanhola. Para nós encerrarmos a aula sobre a colonização espanhola e já começar a colonização inglesa, nós vamos ver hoje como era a exploração do trabalho pelos espanhóis, como os espanhóis exploraram o trabalho indígena para obtenção de riqueza. Logo em seguida nós já vamos começar a fazer uma introdução sobre o processo de colonização dos ingleses aqui na América, que vai ser um pouco diferente dos espanhóis e também dos portugueses. Então vamos lá para os slides. Os trabalhos nas colônias espanholas. Bem, por muito tempo a mão de obra principal vai ser a mão de obra indígena, ou seja, de nativos da América. Posteriormente começarão a trazer então escravizados africanos, mas por um bom tempo a principal mão de obra vai ser a mão de obra indígena, dos nativos. Os indígenas já tinham o domínio da agricultura local, dos alimentos que eram mais propícios para o nosso território, para o continente americano, então cultivavam os alimentos e também, por conta da colonização, recebiam a catequização, eles eram ensinados na fé católica, tá certo? Obrigados, na verdade, a seguir a fé católica e recebiam uma espécie de proteção. Aplicavam sobre os indígenas uma espécie de uma escravidão, algo semelhante à escravidão, chamado de encomenda. Eram trabalhos forçados que os espanhóis colocavam sobre os indígenas e os maus tratos que havia sobre os indígenas matou muitos deles. Nós vimos na aula anterior que muitas doenças dizimou boa parte dos nativos americanos. Quando nós vimos lá os astecas e os incas, uma grande quantidade de nativos foram dizimados por conta das doenças, mas os maus tratos também eram responsáveis por matar uma grande quantidade de nativos. Existia também um outro modelo de exploração que eles copiaram dos nativos, que era o repartimento de trabalho, ou a mita, que era uma outra forma de exploração que eles copiaram dos incas, que obrigavam os nativos a prestar fazer serviços obrigatórios, serviços forçados. Então, eles, em determinados tempos, eram obrigados a prestar serviço para os espanhóis. Isso vai ser usado principalmente na extração de metais preciosos, tanto ouro quanto prata. É um serviço muito desgastante, um serviço muito pesado. Nós vimos na aula anterior que o foco dos espanhóis era a exploração de minas de metais preciosos. Quando vinham os adelantados para preparar as minas, claro que não eram eles que colocariam a mão na massa, fariam os trabalhos pesados, eles simplesmente administrariam aquilo. Quem vai fazer o trabalho pesado são os nativos, tá certo? Então eles eram usados principalmente na extração de ouro e prata. E como é um serviço desgastante, somado com os maus tratos, era um serviço que fazia com que muitos deles acabassem morrendo. Bem, aí nós encerramos a colonização espanhola e agora nós vamos começar a colonização inglesa na América. Bem, os ingleses, assim como os outros europeus, assim como os espanhóis e os portugueses, também estavam interessados nas riquezas. Agora, uma diferença dos ingleses é que eles também estavam interessados num novo lugar para morar. Diferente dos espanhóis e portugueses, que se preocupavam exclusivamente em explorar as riquezas, os ingleses tinham essa diferença, que também buscavam um lugar para morar. Por quê? Muitos ingleses estavam fugindo de perseguições religiosas lá na Inglaterra. Havia conflitos dentro da Inglaterra por questões religiosas. Os ingleses tinham como religião oficial o anglicanismo. Vocês se lembram disso, nós já estudamos a reforma religiosa. Então, a religião oficial da Inglaterra era a igreja anglicana, uma igreja protestante anglicana, controlada pelo Estado inglês. Porém, outras religiões, outras igrejas cristãs vão surgir dentro da Inglaterra, como, por exemplo, a vertente dos puritanos. Então, os puritanos eram um grupo que vinham de origem calvinista, que é um pouco diferente da anglicana. O que eles têm em comum? Nenhum deles são católicos, são todos cristãos, mas não são católicos. A diferença é que os anglicanos pareciam-se muito mais com os católicos daquela época, já os puritanos pregavam uma vida mais simples, uma vida mais pura e assim por diante. Então havia diferença entre anglicanos e os puritanos.
De forma que, em um determinado momento, os anglicanos passam a perseguir os puritanos. Os puritanos, então, para fugir dessa perseguição, começam a se mudar para a Inglaterra. E é claro que os ingleses sabiam que eles estavam vindo para a América, começaram a fugir da Inglaterra e vir para a América, e para os ingleses isso era muito bom, porque precisavam de pessoas para ocupar as terras aqui na América. Então, eles até perceberam que a perseguição aos puritanos forçavam eles a sair da Inglaterra e vir para a América. Então, para eles tinham dois benefícios. Ficavam livres dos puritanos, já que eles não gostavam dos puritanos, e tinha gente para ocupar as terras sob os seus domínios aqui na América. Esses puritanos, esses ingleses que fogem para cá, vão formar as 13 colônias, que nós vamos numa próxima aula estudar mais sobre elas. Formarão, então, 13 colônias aqui no continente americano. Então, esses colonos ingleses querem criar um mundo novo para eles, tá certo? Então, aqui nós temos uma diferença fundamental entre portugueses e espanhóis. Porque os colonos ingleses tinham a intenção de morar no território. Então, gente, isso faz muita diferença porque o espanhol e o português que vinham para cá, ele quer enriquecer aqui e voltar para casa rico. Já o inglês, ele quer vir para cá, ter uma vida boa, uma vida próxima, enriquecer, quem sabe, mas ficar aqui. Isso muda completamente a forma como você lida com o território. O espanhol e o português, se viesse aqui, desmatasse tudo, destruísse tudo, não fazia a menor diferença porque eles não pretendiam ficar aqui. Já o inglês, ele pretende ficar aqui para o resto da vida. Ele já não tem mais vontade de voltar para a Inglaterra, uma vez que lá ele não é bem-vindo. Então ele tem a intenção de morar no território. A forma com que ele cuida e lida com esse território muda quando ele não quer sair dali. Então eles vão desenvolver uma infraestrutura, preparar um lugar confortável para eles morar, fazer o planejamento das suas vilas, vão fazer construções de casas, de escolas, de enfermarias, de oficinas, enfim, coisas que vão beneficiar a sua vida naquele lugar, que vai facilitar a sua vida naquele lugar, certo? Então veja, para que o português vai construir escolas aqui? Ele não tem esse interesse de ensinar ninguém aqui, a não ser catequizar os indígenas por conta do acordo que se tinha com a igreja. Mas fazer os próprios filhos, alguma coisa do tipo, a população aprender para produzir mais, para eles não fazia sentido. Já para os ingleses, isso era muito bom. Isso fazia total sentido. Então, como eles que se organizaram, eles também criaram governos locais. Então, entre eles mesmos, se encontravam, escolhiam seus representantes para as assembleias e aí faziam governos locais para decidir as próprias leis. Claro, como eles eram colonos, esses governos locais também estavam ligados à Inglaterra. Porém, eles tinham muito mais autonomia. O que eu quero dizer com isso? Eles tinham muito mais liberdade para fazer as suas leis, para fazer as suas regras e não dependiam tanto da Inglaterra. No nosso caso aqui, por exemplo, no Brasil, as leis eram sempre portuguesas e quando as leis eram feitas aqui no Brasil, para atender às necessidades nossas da colônia, eram feitas por portugueses. Então, sempre eram portugueses fazendo as regras. E os colonos cabia apenas obedecer. No caso dos colonos ingleses, eles podiam fazer as regras. Isso dá muita liberdade, muita autonomia para eles. Bem, essa aula é um pouco curta. Na próxima aula é mais para introduzir essa colonização inglesa, para perceber que a forma com que os ingleses colonizaram foi diferente da forma com que os espanhóis e portugueses colonizaram. Isso é muito importante, gente, porque vai refletir no decorrer de toda a história. Então, muitos hoje cometem o equívoco de, por exemplo, comparar a história do Brasil com a história da Inglaterra, dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é uma grande potência, os Estados Unidos têm uma democracia muito consolidada e nós aqui muitos problemas e assim por diante. E querem fazer comparações. As comparações são bastante injustas, porque a forma com que eles construíram o seu país e a forma que nosso país foi construído é totalmente diferente. Compartilhamos o mesmo continente, moramos todos na América. Porém, a forma com que os países foram formados, foram sendo conduzidos, é muito diferente. E é claro que isso vai dar um resultado diferente nos dias de hoje também. Esses detalhes, essas diferenças, nós vamos ver nas próximas aulas.